Vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho mais do básico para vocês agora, tá? Vocês já tiveram aí a primeira experiência prática com a carteira de vocês. Vamos falar um pouquinho de Bitcoin, porque tudo começa com Bitcoin. E por que o Bitcoin foi criado, né? Assim, qual a inspiração aí? A ideia é criar um dinheiro digital que fosse descentralizado, seguro, aberto, autorregulado. Só que o que aconteceu aí com isso é um negócio muito maior. Até antes do Bitcoin, a gente tem alguns passos, né? O primeiro teve o Stuart e o Stornetta, que criaram uma solução para documentos digitais que já tem o conceito de você fazer hash das coisas e de você tentar criar blocos, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês. Depois a gente tem a criação do Proof of Work, que é uma coisa importante para o consenso da rede, tá? E aí sim a gente tem o Adam Beck, que criou o Hashcash. O Hashcash, ele é uma prova computacional, ele usa o Proof of Work para você enviar e-mails. E por que você vai ter um trabalho extra para enviar um e-mail? Para provar que você não é spam, que você está tendo esse trabalho para mostrar que seu e-mail é real. Então essa foi a ideia dele. E o Raul Finney, ele criou uma prova de trabalho um pouco diferente, que é o que resolveu o maior problema que as moedas digitais tinham antes do Bitcoin, que é a questão do gasto duplo. Então imagina que a gente está enviando dinheiro pela internet. Da mesma maneira que eu estou enviando uma foto pela internet. Eu posso enviar uma foto para vocês que estão lá longe, lá na ponta, e ao mesmo tempo continuar com a foto no meu computador? Posso. Eu posso enviar dinheiro para você e continuar com dinheiro no meu computador? Pois é, né? Então eu tinha que achar uma solução para isso. Então essa que é a solução principal que vem no Bitcoin. Então a gente tem essas tentativas anteriores aqui, depois eu compartilho com vocês que eu vou passar mais rápido. Vários dos nomes que estão aí, eles são conhecidos como cypherpunks, e depois também eu passo o documentário para vocês estudarem isso. O Bitcoin em si, ele foi apresentado numa lista de discussão, para falar a verdade, a apresentação foi em 30 de outubro de 2008, tá? Que é a publicação do white paper do Bitcoin, e depois em janeiro de 2009 que ele entrou no ar. E simplesmente um white paper era uma descrição de um projeto onde você conseguiria enviar o dinheiro pela internet, evitando o gasto duplo. Como que você faz para evitar o gasto duplo? Você tem um livro contábil que fala de onde para onde foi o dinheiro, de quem para quem foi. Cada vez que o dinheiro sai de um lugar e vai para outro, é uma transação, tá? E imagina que todas essas transações estarão então gravadas nesse livro contábil que vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, que cada um de nós pode ter uma cópia. Se você quiser ter uma cópia dele, você baixa no seu computador, vai demorar um pouquinho, mas você pode baixar. E ao mesmo tempo, o fato de ter só essa cópia não garante que essa cópia é única e que realmente você não gastou o dinheiro antes. Aí entra o conceito da descentralização. Então, esta cópia, ela, como eu falei, ela pode estar nos computadores de todas as pessoas, e existem os validadores de transações, chamados mineradores, que vão verificar se você já não usou aquele dinheiro, se você não gastou antes. E somente se você não usou esse dinheiro antes é que a sua transação será incluída num bloco. E mesmo assim, este bloco ele tem que ser aceito pelos outros nós da rede. Então, se os outros nós, você criou um bloco com aquela transação lá, e os outros nós da rede falam, não, essa transação está inválida, e eles não acrescentam esse bloco na cadeia deles, a sua cadeia tem um bloco que ninguém quer. E isso quer dizer que a sua transação era inválida, que ninguém te aceitou. Então, o bloco ele tem que ser aceito por mais da metade da rede. E é isso que a gente chama de consenso. Tá? E vai ter uns pedaços pelo caminho que eu vou falando. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o white paper do Bitcoin. E eu gosto muito dessa tradução inicial. Uma versão ponto a ponto, peer-to-peer, de dinheiro eletrônico que permite que pagamentos online fossem enviados diretamente de uma parte a outra, sem passar por uma instituição financeira. Porque daí também a gente tem que ver o contexto disso.
Qual é o contexto? Ele foi apresentado no final de 2008, a grande crise financeira que teve nos Estados Unidos e que até abalou o mundo inteiro. Então, era uma época muito perfeita para você ter uma forma de enviar dinheiro e você conseguir ter valores que não estavam em bancos, que não dependiam dos bancos. Então, faz todo sentido isso. Você não depende de intermediários. Você não precisa passar por um banco para mandar seu dinheiro para lugar nenhum. E a gente sabe que, assim, até agora faz tempo que não acontece isso, mas muitos anos atrás teve aqueles planos Collor, por exemplo, que muito dinheiro foi travado, conquistado. A Argentina teve problemas como esse também. Mesmo que você está em Bitcoin, você não tem problema. A própria guerra que está acontecendo agora, o Bitcoin acaba sendo como um meio de pagamento para o bem e para o mal, né? Tanto para todo mundo bloquear a Rússia, mas eles ainda tentam usar a cripto. Então, por outro lado, tem muitos movimentos de cripto enviando dinheiro para ajudar a Ucrânia. E depende de algum banco para fazer isso? Não. Tem esse lado é muito interessante. A gente está vendo uma prática disso, me arrepia, sabe, quando eu falo. É muito interessante. Então, quando vem o Bitcoin, a gente está falando que ele resolve isso, aqueles problemas relacionados então à centralização de uma pessoa, um banco decidir se ele vai enviar ou não o seu dinheiro. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes que eu vou mandar uma transação, alguma coisa, dependendo do valor cravo, eu tenho que ir lá falar com o gerente, aprovar, assim, pô, eu estou mandando minha transação, é minha, dá para mandar logo o dinheiro? Então, esse tipo de coisa, a gente com o Bitcoin não tem esse tipo de problema, né? Então, como eu falei, gasto duplo, questão de identidade, a gente fala de ser anônimo, mas não necessariamente não é rastreável. Como a gente falou, blockchain, esses blockchains que a gente fala e vai estar trabalhando aqui são públicos, então se você souber o endereço, você pode monitorar. Daqui a pouco eu vou pegar o endereço ou da minha carteira mesmo, ou de algum de vocês, vou num Explorer, que a gente chama, que é o Explorer, ele pega os dados do blockchain, transforma num banco de dados indexado e mostra pra gente poder fazer pesquisa. Então, uma vez eu ouvi alguém falar para mim, o blockchain saiu do ar, porque o site blockchain.com estava fora do ar. Então, ele é um site que ele tem as cópias, os nós dele, ele copia tudo e cria cópias para você poder consultar. Mas ele não é o blockchain continua no ar. Quando a gente fala no Bitcoin, tem nó de Bitcoin até em satélite, gente. Bitcoin não acaba nunca mais, tá? Então, a gente é importante vocês saberem disso e vocês não confundirem isso. E aí, quando eu falei de identidade, você pode acompanhar o endereço. Então, tem vários endereços no blockchain que eles são acompanhados mesmo. O pessoal olha, tem alguns tipos de buscas que eu vejo, né? Por exemplo, eu tenho sigo um tweet de baleias que eles falam quando move acima de X bitcoins de uma carteira para outra. Tem endereços muito antigos de Bitcoin que nunca ninguém transferiu, que o pessoal acompanha, endereço do Satoshi. Se o dinheiro sair dali é o Satoshi, coisas do tipo. Então é muito interessante todo esse processo. Então os endereços são teoricamente anônimos, mas se você souber que o endereço é de uma pessoa física, você pode olhar o que ela está fazendo. Então, às vezes, uma boa prática é você usar um endereço distinto para cada transação que você está fazendo. Se no Bitcoin é mais fácil, o Ethereum, até por causa das contas e dos nonces, funciona um pouquinho diferente, mas dá para fazer isso também, tá? Bom, então falamos de identidade, emissão. Imagina um dinheiro que ele é programável. Então, a gente sabe como que é a emissão desse dinheiro. Quando a gente fala de Bitcoin, vão ser 21 milhões de Bitcoins emitidos até 2140. Acabou. E a gente sabe quantos Bitcoins são emitidos por bloco até lá. No início, em 3 de janeiro de 2009, eram 50 Bitcoins por bloco. Bitcoin não valia nada, mas eram 50 Bitcoins por bloco. Pena que eu não comecei naquela época, gente. E aí depois disso, a cada mais ou menos 4 anos, no caso do Bitcoin, ele vai diminuindo. Então eram 50, 25, 12,5, 6,25, que é o que está agora, tá? Que é o que a gente chama de halving. Inclusive, quando tem um halving, há uma certa expectativa de que, como entram menos bitcoins no mercado, o valor do Bitcoin suba. Isso historicamente acontece, né? E aí vai se diminuindo até que vai chegar uma hora que não tem mais Bitcoin novo no mercado.
Mas e aí, não tem mais Bitcoin novo? O que vai acontecer? Os mineradores vão querer validar a transação? Vão, porque tem as taxinhas que a gente comentou. Então, nessa época, espera-se que o Bitcoin seja mais caro e que só validar a transação e receber as taxas seja o suficiente. Tá? E já falando de consenso. E, bom, falar só um pouquinho do Satoshi, né? Até dentro desse contexto que eu falei para vocês, de crise de 2008, foi super importante que a criação do Bitcoin fosse realizada de forma anônima. Ninguém mata o Satoshi, ninguém sabe quem é. Não sabe se é uma pessoa, se são várias. Não sabe. Então, assim, a anonimidade, nesse caso, ela garante também que a rede seja eterna. Uma coisa muito interessante. E esse próprio movimento de criar produtos e redes de forma que não dependa mais de pessoas, esse movimento está cada vez mais forte. Então, as DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas, são para isso. Tem alguns projetos que eu conheço que eles começam de maneira... às vezes eles começam realmente com um grupo de pessoas, mas a tendência depois é que a própria governança daquele projeto seja realizada através de uma DAO e não tenha mais caras por trás disso, e que tudo que tiver que ser decidido seja decidido através de votação na DAO e que isso não possa mais parar. Então, isso é uma tendência muito interessante. Eu esqueci de novo. E aí, bom, quando a gente fala em Bitcoin, a gente está falando, então, de um protocolo aí. Tudo isso aqui é Bitcoin, tá? Então, tanto um protocolo que define uma rede ponto a ponto descentralizada, um livro-razão de transações, como a gente falou, um banco de dados cheio de transação, um conjunto de regras para validar essas transações, um mecanismo para conseguir consenso, que é o Proof of Work, que daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais, e aí um sistema econômico que recompensa essa participação, que são esses novos bitcoins emitidos. Ao mesmo tempo que eu falo de Bitcoin, eu também vou falar um pouquinho de Ether, né? Então, para comparar com o Ethereum ele não tem uma emissão definida, então são Ethers emitidos a cada bloco. Eu não sei como é que está agora no Proof of Work, acho que está 2. Se alguém souber me fala, que eu não lembro. Ele também já foram 5 Ethers, caiu para 3, acho que agora está 2. E ao mesmo tempo o Ethereum está num processo, o Ethereum está num processo da transição também para uma outra forma de consenso, né? Aí falando para vocês do Proof of Work, o Proof of Work, imagina que assim, para você validar uma transação e para você colocar um bloco, o minerador, ele escolhe as transações que pagam mais de taxinha, compacta essas transações numa coisa só, que é o que a gente chama de para criar o bloco. Aí ele tem que encontrar um número que chama nonce também, mas é um número que ele vai encontrar por tentativa e erro para fazer com que o bloco dele fique válido. Por exemplo, quando a gente fala do Bitcoin, o bloco dele fica... O bloco no Bitcoin, ele precisa o hash do bloco, que daqui a pouco eu falo mais o que é hash, mas o hash do bloco, ele precisa ser uma sequência um número hexadecimal que precisa ser menor do que um determinado número. Então, por exemplo, se o grau de dificuldade é 100, eu preciso gerar um bloco que seja 0,99, 0,98, qualquer coisa assim. Então, esse teria que ser o hash do bloco. E aí eu tenho transações, que eu já peguei todas as transações. Quando eu estou falando dessa coisa de hash, o hash é uma coisa que assim, a gente junta umas informações, que no caso é esse monte de transações, mais o nonce, mais data, mais algumas coisas aí, e você vai gerar esse hash. Independente da quantidade de informações que você tem no início, o seu hash ele vai ter um tamanho igual de saída, o mesmo número de caracteres. Só que se eu pego essas minhas informações da entrada e, por exemplo, eu coloco um espaço, uma vírgula, uma coisa que ninguém vê, o hash fica completamente diferente. Então, é nesse caso que é utilizado esse nonce, que é um número por tentativa e erro, para fazer com que o seu bloco seja menor do que o grau de dificuldade e seja aceito pela rede. Então, não é qualquer bloco que a rede aceita. Lembra das regras? Uma das regras é que ele tem que ser menor do que esse grau de dificuldade da rede.
e isso é descoberto por tentativa e erro. Por isso que a gente fala que é a mineração, não é só validação. Proof of Work é colocar o seu computador para ficar fritando o processador por tentativa e erro para descobrir esse nonce. Isso, quando começou lá em 2009, era feito com um computador normal. Tá? Depois, descobriram que a placa de vídeo era mais rápido. Vamos para a placa de vídeo para calcular esse tipo de hash, que é o SHA-256. Daí, depois disso, criaram máquinas especializadas, que são os ASICs, que só fazem esse tipo de coisa, só fazem esse tipo de cálculo. E ainda mais para frente, juntaram essas máquinas nos pools de mineração. Então, ao invés de uma máquina tentar procurar todas as possibilidades de nonce, por exemplo, eu vou procurar de 1 a 100, o ROI de 101 a 200, a Esther de 201 a 300, e quem achar, divide a recompensa com todo mundo, que são os pools de mineração, que cada vez crescem mais. E assim, uma coisa até que era para ser extremamente descentralizada, criou um certo grau de centralização com esses pools de mineração, mas é para vocês entenderem um pouco como é que funciona essa coisa da validação e também o que é o Proof of Work e por que o pessoal fala que Proof of Work gasta muita energia. Porque são computadores procurando números assim, feito loucos por tentativa e erro. Tá? E na realidade, se a gente comparar com a energia gasta por transações de um Visa ou de um Mastercard, é menos, tá? Mas o pessoal faz várias críticas em relação à energia relacionada a isso. Aí, voltando para o Ethereum, eu falei para vocês que o Ethereum está mudando para o que chama de Proof of Stake. O Proof of Stake ele depende da quantidade de moedas que você tem para você participar da validação dos blocos. E o Proof of Stake do Ethereum que está sendo implementado na próxima versão, que é o 2.0, você teria que ter 32 Ethers. Pense que isso hoje é muita grana, né? Até acho que tem mais de 60 mil dólares. Só que existem até alguns, da mesma forma, alguns pools que você poderia ter menos Ethers e se associar a eles para fazer esse tipo de coisa. Mas essa parte até do Ethereum 2.0, de como é que está esse roadmap do futuro dele, vocês vão aprender no último dia, porque o Skylar, que é da Fundação Ethereum, ele vem para cá falar em espanhol devagar para a gente entender. Tá? Mas eu fiz questão de trazer ele mesmo em espanhol, porque eu acho que vai ser muito legal a gente realmente aprender com a fonte aí, com a própria Fundação Ethereum. Tá? E aí, eu vou terminar na parte do Bitcoin e a gente vai para o nosso intervalo. Eu gosto muito, Antonopoulos, depois eu vou colocar livros, coisas para vocês estudarem. Até o último dia eu ponho um material num dos nossos pads. Eu gosto muito dessa frase deles, que eu vou deixar para vocês, que é isso. Então, o Bitcoin não é que ele é sem regras, ele tem as regras sim, ele é regulado por um algoritmo, ao invés das burocracias do governo, e ele é incorruptível. Então não dá para mudar, não vai acontecer como no início da pandemia, de ter emissão de dinheiro desenfreada por aí, a regra está lá e não vai mudar.